E se eu te dissesse que esse jeitinho que você tem, que você enxerga como um defeito, pode ser uma habilidade em um outro lugar? Eu gostaria de compartilhar com você dois momentos da minha vida. Eu sendo a minha própria essência nesses dois lugares, mas em contextos diferentes. Então, em um emprego que eu tive, eu era inspetora de qualidade. Então, na verdade, era como se fosse o peão, né? O famoso peão aí, só que fazia toda a conferência das peças que chegava da automobilística e a gente tinha que conferir se estava de acordo com a qualidade que gostariam, né, naquele contexto, para poder mandar para as empresas para montagem. E aí eu sempre fui uma pessoa que sempre prestei atenção nos padrões, nas repetições que existiam ali, e eu tenho um perfil de questionadora. Então, assim, eu sempre questionei os motivos, por que, que eu faço isso? Por que, que eu faço aquilo? Por que, que funciona desse jeito? E por que, que não funciona daquele outro jeito, sendo que parece que é mais fácil? Então, eu sempre tive esse perfil de questionadora. E aí, nessa empresa que eu trabalhei, a minha chefe não gostava dos meus questionamentos, não questionava do meu trabalho, mas questionava porque eu questionava ela. Porque existiam alguns processos que não fazia sentido nenhum, sendo que no começo e no fim eu fazia sistemas que não faziam muito sentido. Só que então ela queria pessoas obedientes, né? Então, sistemas assim de linhagem são pessoas que conseguem fazer as coisas e não questionam muito. São pessoas que só repetem. E tá tudo bem. Eu não estou aqui para trazer que é o melhor ou é pior, enfim. Pelo contrário, nós precisamos de toda a gente. E tem gente que consegue fazer isso, e tem gente que vai questionar, né, sobre isso. Eu sou a pessoa que sou questionadora. Só que, então eu gerava esse embate com essa minha chefe. Ela não curtia muito porque eu questionava algumas coisas que ela também nunca questionou os chefes dela. E aí tudo bem. E aí eu vou trazer então um outro contexto que eu tenho esse mesmo perfil em um outro ambiente. Então, moral da história, depois de tudo isso, eu retomei os meus estudos e tudo mais e fui para a área de tecnologia. Queria ir para a área corporativa porque as pessoas não respondiam às minhas perguntas. Então, eu entendi que eu precisava estar com pessoas que pensavam no processo e não quem repetia o processo. São coisas totalmente diferentes. E aí, então, eu questionava as pessoas certas. Então, eu tinha que ir para o mundo corporativo. Eu tinha que ir para as pessoas que estavam pensando no processo todo. Então, eu estudei, retomei os estudos, fui para a área de tecnologia. E aí, entrei na área de tecnologia, entrei para o mundo corporativo, e aí eu comecei então a questionar os processos. Por que, que as coisas são como elas são? Por que, que tem que funcionar desse jeito? Por que, que não pode funcionar daquele outro jeito? E aí então foi quando eu me encontrei. Foi quando eu entendi que eu estava num ambiente errado. Esse meu jeitinho de ser incomodava algumas pessoas porque elas não questionavam. Quando eu começava a questionar, os outros funcionários começavam também a questionar por que estavam fazendo aquilo, porque nem eles mesmos tinham pensado sobre aquela situação. E aí isso gerava um incômodo para o chefe. Então, entenda que, pelo contrário agora, eu estou num momento que eu estou no mundo corporativo, em pessoas que estão pensando no processo, meus questionamentos fazem sentido. E isso fez total diferença. Porque enquanto um chefe não gostava dos meus questionamentos, eu estou num outro ambiente que meu chefe gosta dos meus questionamentos. E isso faz total diferença no caminho que você está. E aí é o que eu quero trazer para você. E se essa habilidade que você tem, ou esse jeitinho que você tem, que ninguém tem dentro do contexto que você vive, e se você estiver no ambiente errado? E se isso for bom em um outro lugar? E se esse for o seu diferencial? E se é isso que faz você ser diferente dessas pessoas? Eu quero que você reflita e compreenda de que quem limita você é você mesmo. Já começa por aí. Aí, mas tal pessoa não gosta, tal outra pessoa também não gosta. Enfim, um chefe meu também não gostava e o outro chefe gosta. E aí? Onde é que entra no contexto? Eu vou deixar de ser minha essência para que eu me enquadre, que eu encaixe dentro daquele ambiente? Ou eu que tenho que fazer o movimento para que isso mude? Então, nessa conclusão que eu quero trazer para você, é que os incomodados que se mudem.
eu estava incomodada em estar em um ambiente que as perguntas que eu fazia não eram respondidas. Então eu entendi que quem precisava mudar o ambiente era eu, e não o chefe. Porque muitas vezes você pode mudar de emprego, você muda de trabalho e tal, mas os questionamentos são os mesmos. As perguntas são as mesmas, porque isso que você às vezes pode enxergar como um defeito é uma qualidade em um outro ambiente. E quando eu mudei o meu ambiente, eu percebi que existe sim importância nas minhas perguntas, nos meus questionamentos, só que em um outro lugar, em um outro ambiente. E que às vezes você também vai desagradar. E tá tudo bem também. Só que você está numa corrente, né, de aprendizados. E aí, lógico, dentro de tudo isso, eu sempre olhei as minhas limitações. Por que que isso me incomoda? E às vezes você vai incomodar as pessoas que estão ao seu redor. Só que isso diz mais sobre elas do que sobre você. Então, onde é que você está se limitando? Onde é que você está se segurando para seguir as suas vontades e os seus sonhos e voltar a ter a sua própria essência, continuar sendo a sua essência, só que talvez num lugar diferente. Então, onde você anda se limitando? Onde você anda deixando a sua essência? Aquela coisa que é aquele foguinho que te deixa animado de fazer as coisas que você quer fazer. As outras pessoas não podem te podar, porque quem se poda é você. Então, gere esse movimento. Se o lugar não se movimenta, você gera este movimento. E algumas pessoas vão se incomodar, porque é o direito que elas têm. Elas não fizeram e têm, às vezes, inveja, ou raiva, ou incômodo das pessoas que geram esse movimento. E tá tudo bem, você não pode deixar de ser sua essência. Talvez você esteja no ambiente errado. Se esse conteúdo fez sentido para você, como forma de troca, curte esse vídeo, se inscreve e compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Um beijo!